Bom, pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês mais um vídeo de cronografagem da Biman 1336, tá? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma cronografagem e um agrupamento, tá? E a Biman tá com a configuração da mola do martelo no máximo, tá? Para obter aí máxima potência. Eu já fiz um vídeo da Biman com a mola do martelo no máximo, tá? Eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir, tá? E nesse vídeo do card que eu coloquei aqui em cima, ou se você quiser pode procurar aí no canal que você vai achar, eu fiz a cronografagem dela com o chumbinho Pro Max de 0,94 gramas, tá? Dá uma olhada lá no vídeo que tá bem legal. E eu achei que o resultado não foi muito bom, tá? Para mim o resultado não foi legal. Então eu resolvi fazer uma nova cronografagem, tá? Só que agora, pessoal, utilizando esse chumbinho aqui, ó, Tsunami, tá? E ele tem 1,20 gramas, tá? Então ele é mais pesado do que o chumbinho utilizado anteriormente. E aí a gente teve resultados bem interessantes, acompanhe aí no vídeo, tá? Primeiramente, vamos começar aqui com o agrupamento. Pessoal, foram feitos 10 disparos, tá? Em cada alvo desse, começando aqui de baixo. Então aqui tem 10 disparos, aqui tem mais 10, aqui tem mais 10, 10, tá? E aqui a gente tem 8 disparos. Foram os 8 últimos disparos. Utilizando aqui o nosso padrão nacional de tamanho de agrupamento, né, nossa moeda de 10 centavos, vamos ver como que ficou aqui o nosso agrupamento. Então, ó, o primeiro agrupamento cabe dentro de uma moeda de 10 centavos, né? O segundo agrupamento foram quase cabe dentro de uma moeda de 10 centavos, ó, apenas um disparo fora da moeda de 10 centavos, basicamente, tá? Então, assim, a gente tem alguns que se distanciam, né? Igual tem 2 disparos aqui, um disparo aqui e outro aqui, e os demais foram todos um dentro do outro. Aqui da mesma forma, a gente tem um conjunto aqui, onde tem até um disparo dentro do outro, né? E aqui alguns fora. Aqui também não foi diferente. Ó, mostrar para vocês, na moeda de 10 centavos a gente teria um disparo fora da moeda, tá? E aqui muitos um dentro do outro, certo? Aqui também, ó, aqui os disparos couberam dentro da moeda de 10 centavos, tá? E a gente tem aqui também alguns um dentro do outro. E aqui os 8 últimos, a gente já nota que esses aqui eles perfuraram, né, o papel. O anteparo que estava atrás desse papel é um MDF, tá, pessoal? Desses de móveis de armário, né? Então a gente vê que aqui os primeiros disparos, ó, 10 disparos, 20 disparos, 30 disparos, 40 disparos fizeram um buraco no papel, tá? Salvo alguns outros, né, que ficaram essa marquinha, que é o que eu quero comentar aqui, ó. Esses últimos disparos foram com uma velocidade bem baixa, que o chumbinho não chegou a atravessar a madeira, tá vendo? Eles bateram e caíram por ali. Só para mostrar a vocês aqui, ó, esse Tsunami, ele tem esse formato aqui, ó, certo? É um chumbinho para expansão e não para perfuração. Apesar dele ter essa pontinha para quando ele bater, essa pontinha, a massa dessa pontinha, forçar a cabeça do chumbinho a expandir e não para furar, tá, pessoal? Então a gente observa aqui, ó, que dá para ver a marca direitinho onde o chumbinho bateu, né? Aí penetrou apenas essa pontinha dele, né? Ele expandiu um pouco e caiu, tá? Porque esses últimos disparos foram com a velocidade bem baixa, tá? Aí mostrando aqui só o agrupamento, ó, a gente tem um agrupamento dentro da moeda de 10 centavos aqui, na maioria dos disparos, né, e tendo apenas esses dois, que eu acredito ser os dois últimos, tá? Os dois últimos disparos que pegaram bem fora, porque estava com a velocidade bem baixa, né, e o chumbinho é bem pesado, certo? E foram esse, tá?
Pessoal, esse vídeo eu não mostrei esses disparos sendo realizados, né? Mas se você tiver essa curiosidade da metodologia, você pode procurar aí nos primeiros vídeos dos agrupamentos da BIMA 1336 que eu mostro como que eu filmei, né, os disparos um a um, como que foram feitos, pra vocês terem uma ideia da metodologia. Mas esse agrupamento foi a 16 metros, tá? No dia estava com pouco vento, beleza? Agora vamos para a planilha do Excel para a gente ver como que ficou a cronografagem. Então, pessoal, aqui a gente já está com o Excel aberto, tá? E para quem está acompanhando meus vídeos, né, nos anteriores eu comecei mostrando o gráfico da velocidade, tá? Mas aqui, nesse vídeo em específico, eu acho mais interessante mostrar primeiro o gráfico de energia, tá? Que seria a energia em joules que a carabina disparou, né? Que o chumbinho, na verdade, teve ali na boca do cano ao passar pelo cronógrafo, né? Então, pessoal, nesse gráfico aqui a gente tem três gráficos. Em preto é o gráfico do vídeo de hoje, né? Que seria a potência máxima, né? Que é a carabina BIMA 1336 na potência máxima, com chumbinho de tsunami, tá? Essa curva em preto, esses pontos em preto, né? Em vermelho, a gente tem a curva de da BIMA 1336 na potência máxima, mas utilizando o chumbinho Promax, foi o alvo do último vídeo, tá? E em amarelo, a gente tem a curva da BIMA 1336 na potência de fábrica, tá? Utilizando o chumbinho Promax, que foi o primeiro vídeo dessa série, né, de vídeos que eu tenho feito cronografando a BIMA 1336, tá? Então, pessoal, aqui a gente tem nesse eixo Y aqui a energia em joules, tá? E aqui o número dos disparos, ok? Então agora ficou bem legal porque a gente pode dar uma comparada, tá? Nessas três curvas, nessas três configurações da BIMA 1336 utilizando chumbinhos diferentes. Então, para quem não viu esses vídeos anteriores, a cronografagem com o Promax com a regulagem de fábrica, a cronografagem da BIMA na potência máxima com o Promax, né? Sugiro que você entre aí no canal e assista esses vídeos para você entender melhor esse vídeo aqui, essa comparação dessas curvas, tá? Lá também tem alguns comentários interessantes. Aqui eu vou me ater então à comparação dessas três curvas, tá? Na potência de fábrica, utilizando o Promax, a gente teve uma autonomia de 56 disparos, né? Então a gente vê ali, ponto 56, tá? E o último valor de energia foi 14,9 joules. Então o disparo número 56 tinha 14,9 joules. Na potência máxima, né, com a mola do martelo no máximo, utilizando o Promax, que é a curva em vermelho, a gente conseguiu uma autonomia de 48 disparos, né, sendo que o último disparo foi ali com 14 joules. Com a BIMA na potência máxima utilizando o tsunami, a gente conseguiu a mesma autonomia, utilizando o chumbinho tsunami, a mesma autonomia que foi conseguida utilizando o chumbinho Promax, tá? Sendo que o último disparo aí, ó, apresentou uma energia de 14,4 joules, tá? Então ele ficou um pouquinho acima do apresentado pelo Promax, mas ainda assim abaixo, né, do Promax com a potência, com a regulagem do martelo original de fábrica. Mas a autonomia, isso aí foi um fato interessante, né, que a autonomia, o que seria autonomia, pessoal? É o número de disparos dado da pressão de 3.000 PSI até a pressão de 1.000 PSI, que é o mínimo que a carabina apresenta, né? Pressão de trabalho. Então é interessante que, independente da massa do chumbinho, né, se fosse, mesmo sendo o tsunami com 1,20 gramas e o Promax com 0,94 gramas, independente da massa, a carabina apresentou a mesma autonomia, tá? Nessa mesma regulagem, ela na potência máxima da mola do martelo. Então esse é um primeiro ponto muito interessante, tá? O segundo ponto é que eu mostrei no último vídeo de cronografagem, né,
utilizando o Promax, o chumbinho Promax, na potência máxima, né, com a mola do martelo no máximo, a gente tem um pequeno trecho da curva que ficou com a energia, né, realmente a potência efetiva do chumbinho acima da regulagem padrão de fábrica, né, que eu até citei no último vídeo, que para mim não é vantagem utilizar esse chumbinho Promax com a mola do martelo no máximo, porque a gente tem um desempenho pior, né, e não tem ganhos efetivos aí na energia que esse chumbinho é disparado. Só que no início da curva que a gente vê que os pontinhos vermelhos estão acima dos pontinhos amarelos. E já nessa cronografagem, com o chumbinho tsunami, aí a gente tem um resultado muito interessante, que é até o disparo número 30, a gente tem sempre, tá, o chumbinho saindo da boca do cano com energia maior do que na regulagem de fábrica, né, a regulagem da mola do martelo de fábrica e a regulagem da mola do martelo no máximo utilizando o Promax. Então, assim, se mostrou até o disparo número 30, né, que o chumbinho tsunami consegue uma energia maior na boca do cano com essa regulagem da mola do martelo no máximo. A gente vê que aqui sempre os pontos pretos, né, que é o que representa o chumbinho tsunami, estão acima, bem acima. A gente teve picos de 35,9 joules, tá vendo? Sempre acima até o disparo número 30. Aí no disparo número 30 a gente vê que ele já fica abaixo da curva, né, dos pontinhos amarelos, que é a regulagem de fábrica com chumbinho Promax, né? Então o tsunami se mostrou bem interessante até o disparo número 30 em termos de energia, que ele vai com uma força maior, ele dá uma pancada maior no alvo até o disparo número 30. Tudo isso devido também, né, a massa dele ser mais elevada do que o Promax que foi utilizado nos testes anteriores. Então, resumo, né, da curva de energia, o chumbinho tsunami se mostrou um desempenho superior, né, aos testes que a gente fez anteriormente, até o disparo número 30. Após isso, ele ficou aí com valores intermediários, certo? E a autonomia, utilizando o chumbinho tsunami, foi a mesma do que utilizando o chumbinho Promax, né? Então, a autonomia do chumbinho de 1,20 gramas foi a mesma do chumbinho de 0,94 gramas na regulagem da mola do martelo no máximo, tá, pessoal? Então, esse aqui é o resumo desse gráfico aqui, que é bem interessante. Agora vamos olhar o gráfico da velocidade. Pessoal, no gráfico da velocidade a gente tem um resultado muito interessante também. Primeiro, tá, o tsunami com a mola do martelo no máximo, né, na potência máxima, ele apresentou uma velocidade menor, né, do que os testes que a gente fez anteriormente. Isso é óbvio, pessoal, porque como o chumbinho tem uma massa maior, ele é mais pesado, a carabina vai disparar ele com uma velocidade menor, tá? Mas ainda assim, essa velocidade menor promove, como a gente viu anteriormente no gráfico de energia, promove uma energia maior até o disparo número 30, tá? Mas a velocidade ela é menor mesmo, então isso aqui é normal, e ele é sempre menor, tá? O que aconteceu de diferente, que é muito interessante? A curva com o chumbinho tsunami, ela ficou mais parecida da curva do chumbinho Promax com a mola do martelo original de fábrica, tá? Ela ficou mais parecida. Por quê? O Promax com a mola do martelo no máximo, que é os pontinhos vermelhos, apresenta uma curva sempre decrescente, um desempenho muito ruim, tá? Mas quando a gente colocou o chumbinho tsunami mais pesado, a gente pôde identificar um ponto doce aqui nos 10 primeiros disparos, tá? O que é o ponto doce? Eu já falei em vídeos anteriores, mas repito, o ponto doce é um intervalo dos disparos aí, que a gente tem uma menor variação da velocidade, tá? Então a gente vê aqui que no iniciozinho aqui da curva dos pontinhos pretos, ó, a gente tem um pontinho aqui, ó, variando um pouquinho só
né, variando entre 238 metros por segundo e 244,5 metros por segundo, tá? Então a gente tem uma variação pequena, um spread pequeno, dá mais ou menos 7 metros por segundo, tá, pessoal? Durante esses 10 primeiros. E depois a gente tem sim uma curva decrescente, né? E aí a velocidade varia mais, tá? Mas então, ó, na curva vermelha, ele era sempre decrescente, ó. E já na curva em preto, que é com um chumbinho mais pesado, a gente tem um patamar de estabilidade aqui no início e depois fica decrescente. Assim como na regulagem padrão de fábrica com chumbinho mais leve, que é o Promax, que a gente tem aqui os 15 primeiros disparos, né, mais estáveis e depois uma queda da velocidade, tá? Então, em termos de velocidade, a gente tem uma velocidade menor, mas a gente tem um comportamento melhor com o chumbinho Tsunami do que com o chumbinho Promax com a mola do martelo no máximo, tá? Então vamos resumir de novo o que a gente tem de interessante nesse gráfico, só para resumir, ficar fácil o entendimento. A Bima 1336 com a mola do martelo no máximo teve um desempenho melhor com o chumbinho mais pesado, tá? A Bima 1336 com a mola do martelo no máximo, com o chumbinho leve, não apresentou ponto doce, e sim uma curva constantemente decrescente, com uma variação grande de velocidade entre os disparos, tá? E a Bima 1336 com na regulagem de potência máxima da mola do martelo, com um chumbinho mais pesado, que é o Tsunami, de 1,20 gramas, apresentou um ponto doce nos 10 primeiros disparos, uma estabilidade, né, relativa, uma variação pequena entre os disparos nos 10 primeiros disparos, depois foi decrescente. Ok, pessoal? Então, essas são as conclusões que a gente tira, tá? E o que fica de interessante para a gente realizar mais testes? Um chumbinho mais pesado ainda que o Tsunami, para ver se com um chumbinho mais pesado, com a regulagem da mola do martelo, né, com a potência máxima, se ela vai ficar ainda mais parecida em termos de comportamento que a potência de fábrica com o Promax. Se eu consigo, né, efetivamente aumentar o número de disparos dentro do ponto doce, utilizando um chumbinho mais pesado nessa regulagem com a mola do martelo máximo. Esse vai ser o tema do próximo vídeo. Eu já tenho um chumbinho de 1,8 gramas, é um slug, tá, pessoal? Modelo slug de 1,8 gramas, que vai ser testado, tá? Vai ser o tema do próximo vídeo de cronografagem, tá? Então o próximo vídeo de cronografagem vai ser com slug de 1,8 gramas, e eu acredito que o resultado, né, comportamento da Bima 1336 com a mola do martelo no máximo vai ser melhor do que com o Tsunami, tá? Então se inscreva no canal, fique ligado aí, ative aí o sininho das notificações, que vai ter um vídeo bem legal utilizando um slug de 1,8 gramas, slug muito pesado. Vamos ver como é que se a Bima vai aguentar e vai ter um comportamento bom com esse slug, tá? Eu acredito que sim. Então não deixe de acompanhar, tá? Deixe seu like, qualquer dúvida escreva aí nos comentários, tá? E tamo junto aí. Um abraço, pessoal.